E o Senado deve analisar um projeto que institui penas mais severas para quem cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Em 2021, foram registrados 47 mil casos de violência sexual contra menores. Agora, a proposta será avaliada pelos senadores. O texto já foi votado pela Câmara dos Deputados ainda neste mês. E para a gente entender essa proposta, recebemos o doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Matheus Falivene. Oi, doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina, boa noite a todos. Bom, doutor, este projeto foi aprovado na Câmara, como eu disse, segue agora para apreciação, ser apreciado no Senado e torna hediondo crimes sexuais contra criança e adolescente. Bom, na prática, doutor, o que muda a partir de agora? Aprovado esse projeto, se ele for aprovado e promulgado pela Presidência da República, o que vai mudar é que, além de aumentar as penas, que a gente tem que lembrar que esse projeto ele aumenta substancialmente as penas desses crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, e ele também torna hediondos esses crimes, o que, além de aumentar a pena, como eu já disse, dificulta a execução penal, dificulta a progressão de regime ou a saída temporária das pessoas que eventualmente forem condenadas por esses crimes. Então, é um projeto que visa fazer com que pessoas condenadas por esses crimes fiquem presas por mais tempo. Tá certo. Agora, o que eu não consigo entender é que a pedofilia ou qualquer tipo de crime envolvendo menores de 18 anos são abomináveis, né? São dos mais cruéis. Por que somente agora, hein, doutora, a legislação pode ser endurecida e não antes? O doutor me ouviu? A conexão acho que travou? Não, falhou um pouquinho. Bom, não, o que eu estava dizendo ao senhor é que a pedofilia ou qualquer outro crime contra menores de 18 anos, isso na minha opinião, é claro, é abominável, para mim um dos piores crimes que existe. E aí eu fico me questionando, por que só agora, então, endurecer a legislação e tornar este tipo de crime hediondo? Olha, esses crimes, já houve endurecimento da pena em 2009, tá? Pensando no que a gente tinha originalmente no Código Penal, a gente teve uma reforma em 2009 que já endureceu as penas, inclusive criou o estupro de vulnerável, e agora um novo endurecimento. Então, está havendo uma progressão legislativa com relação às penas desses crimes. Eles já são, por exemplo, o estupro de vulnerável, que é o crime mais grave contra a dignidade sexual, ele já é hediondo pela legislação atual. O que essa lei faz, na verdade, é colocar outros crimes que não necessariamente estupro, como também hediondos, como, por exemplo, o crime de divulgação de cena de sexo com menor de idade, o crime de pornografia infantil, no caso, né, o crime de outros crimes do ECA, por exemplo, como a corrupção de menores para fins sexuais, que é quando você oferece um menor para satisfazer a lascívia de outra pessoa. Então, esses crimes que atualmente não são hediondos e têm penas menores, eles passam a ter penas maiores e a serem considerados hediondos. E, além disso, essa lei também ela traz algumas outras questões na execução penal, como, por exemplo, criar uma sistemática de que a pessoa que foi condenada por um crime como esse não pode se aproximar de escolas, não pode se aproximar de ginásios esportivos, mais ou menos como funciona a ideia dos sexual offenders do direito norte-americano, né? As pessoas que são condenadas por crimes contra a dignidade sexual acabam não podendo frequentar determinados lugares, tem monitoração eletrônica, né, a famosa tornozeleira. Então, tem várias coisas que essa lei traz, não só no sentido de endurecer essas penas, mas também no sentido de tornar a execução mais difícil e tornar mais difícil que essas pessoas voltem a cometer esse tipo de crime. Bom, doutor Matheus Falivene, a pergunta agora é de Rica Mello. Doutor Matheus, entendo aí que quando a gente fala dos números, né, em relação à pedofilia, vejo muitas pessoas falando, e muitos institutos e pessoas que analisam com mais profundidade o tema, de que existe uma subnotificação gigantesca, né, de que apenas 10% dos casos de fato são notificados. Então a gente está falando de um problema importante para o país. A lei aí, como você estava comentando, houve endurecimento das sentenças, mas se eu não me engano essa lei já está desde 2015 ou 2017, não me lembro o número de anos, mas já faz muitos anos que essa lei tem sido discutida. Por que essa demora tão grande para que uma lei, que a hora que a gente fala, pelo menos aqui nos cidadãos comuns, é tão óbvio, tão importante para que se endureça isso num crime tão cruel, né, como
a gente estava aqui comentando, por que essa demora tão grande na discussão para conseguir, de fato, escrever e fazer com que essa lei passe a valer? Olha, essa é uma questão interessante. O que acontece? O processo legislativo em si, ele é demorado, porque existem vários debates que são feitos nas duas casas legislativas. Esse projeto, ele é um projeto originário da Câmara, se eu não me engano, da deputada Clarissa Garotinho, de 2015. E daí teve discussão na Câmara. Ele era um projeto inicialmente muito pequeno, ele só queria tornar alguns crimes hediondos. Porém, nesses debates, ele foi ampliado, e daí passou-se a se aumentar as penas dos crimes, e inclusive se cria alguns novos crimes, ou melhor, se dá uma redação nova para alguns crimes. Então, quer dizer, o projeto foi bem ampliado nesse debate, e agora ele vai ao Senado para que seja discutido nessa casa legislativa. Então, o próprio processo legislativo é demorado, porque tem todo esse debate, discussão, que a gente tem que pensar o direito como um sistema. É lógico, o crime é grave, ele precisa ser combatido, é um crime que afeta muitas pessoas, tem um problema de subnotificação, como bem colocado, porque, especialmente quando é criança ou adolescente, a vítima, essa pessoa não vai atrás, né, por conta da família, com medo, ela acaba não procurando a polícia. Até hoje a questão da prescrição foi alterada por conta disso, né? A prescrição só começa a correr depois que a pessoa completa 18 anos, para facilitar essa denúncia, digamos, perante a polícia. Mas, de qualquer forma, o processo legislativo ele é lento, porque tem esses debates, você tem que pensar no direito como um sistema para que não entre em conflito com outras leis, porque se você publica uma lei nova que entre em conflito com uma outra lei, pode acontecer dessa lei nova não ser aplicada, em razão do princípio da legalidade, em razão de alguns princípios que se aplicam no direito penal. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo legislador. O legislador não pode atuar no ímpeto apenas de satisfazer um desejo da sociedade. Não, ele tem que satisfazer esse desejo, mas pensando de forma sistemática de como colocar essa lei de uma forma que ela não seja mal interpretada e de que ela seja efetivamente aplicada. O que não ocorre em alguns casos. Tem algumas leis penais que o legislador coloca e ela acaba não sendo aplicada porque ela é mal feita. Agora, doutor, na opinião do senhor, essa mudança na legislação, né, de enrijecer aí a legislação, deve surtir efeito ou ainda precisa mais ainda? Ela surte um efeito que é tirar a pessoa que é condenada por mais tempo da sociedade, né? O efeito primário da pena é isso, né? A prevenção individual negativa, né? Prevenção especial negativa, isso tem um nome no direito. Tira por mais tempo, mas não só, tá? O legislador não tem que se contentar só com o aumento de pena. É preciso que se faça uma política pública para conscientizar as pessoas de quais são esses crimes contra a dignidade sexual e também para tratar eventuais criminosos sexuais. Porque muitos casos de crime sexual a gente tem uma questão de doença. Não estou dizendo aqui que seja uma pessoa que seja inimputável, que não possa ser punida. Mas você tem uma questão de doença, né? Um indivíduo que pratica o ato sexual com uma criança ou com um adolescente de tenra idade, ele tem problema. E ele precisa ser tratado. E se tiver uma política pública para detectar esse tipo de problema, evitar que o crime ocorra, ela pode ser até mais eficiente do que só a punição. É lógico, a punição tem que existir, ela tem que ser grave, porém tem que ser trabalhada também a questão da política pública de combate aos crimes contra a dignidade sexual. Rica, mais alguma pergunta? Olha, eu acho que a minha última pergunta aqui, de fato, é como que essa nossa legislação, você comentou sobre os Estados Unidos, né, e como é a legislação americana, como que nós ficamos aí em relação a outros países da Europa e tal, com a nossa legislação em relação a esses crimes hediondos, em relação a esses crimes aí de pedofilia. E, inclusive, também acho que tem um ponto importante, você comentou da dificuldade, né, acho que da dificuldade do nosso direito, de como é o nosso sistema brasileiro, para a gente conseguir instaurar uma lei, porque são crimes, inclusive, muito novos, né, pedofilia digital, uma coisa que vem aumentando, está falando de 10 anos, mais ou menos, né. Acho que são duas perguntas, então, como é no resto do mundo e como a gente poderia fazer para que a gente tivesse um fast track, que a gente conseguisse botar leis mais rapidamente ou criar leis mais rapidamente em temas que crescem de importância tão rapidamente como é a pedofilia. Sim, o que acontece? A legislação brasileira, as pessoas têm uma ideia de que o Brasil tem penas pequenas. Não é mais assim, tá? A legislação vem mudando, não só nos crimes contra a dignidade sexual, mas no próprio homicídio e outros crimes. As penas do Brasil hoje, elas são intermediárias, elas não são as mais baixas, né? Vamos pegar aqui o sistema que a gente chama de sistema europeu continental, né? Que é o romano-germânico, que são os países que não são nem Inglaterra nem Estados Unidos, né? Os países ocidentais
tirando Inglaterra e Estados Unidos, o Brasil está numa posição intermediária de pena. Ele não chega a ter penas muito brandas, tem países na Europa que têm penas mais brandas que o Brasil já está no extrato um pouco mais alto, vem aumentando a pena, basicamente de 2003 para frente, as penas vêm subindo na maioria dos crimes. Então, a gente está num patamar intermediário atualmente. A gente não chega, lógico, numa pena como os Estados Unidos, até porque a nossa Constituição proíbe pena de morte, prisão perpétua, mas a gente está bastante avançado na pena de prisão, na pena privativa de liberdade, aí com patamares de 20 anos, 30 anos, que são patamares já bastante longos, se a gente pensar em Alemanha, França, Itália e Espanha, por exemplo, ou mesmo Portugal. Com relação ao processo legislativo, justamente pelo Brasil ser um país de sistema romano-germânico, a gente é legalista. A gente precisa de uma lei escrita pelo legislador para existir um crime. É diferente dos Estados Unidos, por exemplo, e da Inglaterra, onde você pode criar um crime por jurisprudência. Os juízes podem entender aquele ato como criminoso e criar, assim, de forma mais rápida um crime. No sistema legalista como o nosso, não. A gente precisa passar por um processo legislativo que é demorado. Talvez o que possa melhorar é um comprometimento maior dos nossos congressistas, aí, deputados e senadores, com essas questões. Porque muitas vezes os deputados e senadores não se interessam em debater, em participar das discussões desse tipo de legislação. Porque é um tipo de legislação que não dá voto, ela é muito difícil de se debater, é uma questão técnica, então eles não têm muito interesse, acaba deixando para lá, segura esse projeto de lei, segura mais um ano, joga para a próxima legislatura. A gente tem que ver. Esse processo começou em 2015, tivemos uma nova legislatura em 2018, e agora, em 2019, e agora é outra, 2023, que vai se iniciar. Quer dizer, esse projeto de lei passou por 3 legislaturas e só agora talvez seja aprovado, e daí vai para o presidente promulgar ou não. Então, porque falta um pouco de compromisso, falta um pouco de vontade. Quando você não tem um crime muito midiático, o legislador costuma empurrar com a barriga esse tipo de legislação. Se tem um crime lá que acontece, lá, um estupro que sai na televisão, sai na internet, tudo, daí pode ser que ande mais rápido. Mas enquanto não tem isso, é muito técnico, é uma questão técnica, precisa de parecer disso, parecer daquilo, eles vão levando. Então, talvez o que dê para melhorar é um comprometimento maior no debate desses temas de segurança pública e direito penal. Bom, para a gente finalizar, doutor Matheus Falivene, caso seja aprovado também no Senado, promulgado pelo presidente, essa lei já começa valendo, assim, no dia seguinte? Como que funciona? Tá. Em regra, elas começam a valer na data em que ela é publicada, né? Ela é promulgada e publicada. Tem algumas leis que tem o que chama de vacatio legis, tá? Que dá um prazo para começar a aplicação. Essa lei, esse projeto de lei, se não me engano, tem um vacatio legis de 120 dias. Então, depois da promulgação e publicação, em tese, se for aprovada dessa forma, se passaria os 120 dias para que ela comece a ser aplicada. Por quê? Ela altera muitas leis, ela altera o Código Penal, Lei dos Crimes Hediondos, altera o ECA. Então, como altera todas essas leis, se dá um prazo para que os juristas, e os operadores do direito tenham tempo de estudar essa lei e entender a aplicação dela, mas em regra é imediata, tá? A grande maioria das leis penais, aplicação no mesmo dia em que ela é promulgada e publicada no Diário Oficial. Tá certo, conversamos então com o doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Matheus Falivene. Doutor, boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite, muito obrigado, eu que agradeço.